Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, pessoal. Eu sou Alexia Costa, diretora técnica e científica do IBS, e hoje nós vamos falar sobre o que é esse tal gerenciamento de leitos e por que ele é tão importante. Você já ouviu falar de gargalos no fluxo de pacientes? Especialmente em hospitais, esperar por uma consulta ou um exame parece algo já esperado e para muitos um problema intratável. Mas se estamos na era em que agregar valor e melhorar a experiência do paciente são temas estratégicos, não é mais aceitável que continuemos a fechar os olhos para esse problema. Não é incomum que a UTI, o departamento de emergência, o centro cirúrgico e algumas unidades de internação sejam caracterizados como tal, ou seja, gargalos. Já ouviu falar de fila para a realização de um exame de ressonância magnética ou para o início de radioterapia? Pois é, são mais exemplos de gargalos. O gerenciamento de leitos hospitalares é uma das tarefas mais importantes para permitir que o hospital funcione, já que o desempenho de muitos departamentos depende da maneira como os leitos são gerenciados. O gerenciamento de leitos envolve o monitoramento constante de admissões hospitalares, altas e movimentação de pacientes dentro do hospital, para que as informações precisas sejam coletadas para se identificar a disponibilidade de leitos em todas as enfermarias. Os gerentes de leitos usam essas informações para colocar os pacientes em leitos nas enfermarias mais adequados às suas necessidades. A função do gerente de leitos é monitorar constantemente a disponibilidade atual de leitos prevista e real, com base nas informações fornecidas por enfermarias e outros departamentos. Gerenciar leitos pode parecer uma tarefa bastante simples. No entanto, a disponibilidade de leitos em um ambiente hospitalar está constantemente flutuando e mudando em resposta ao número de admissões planejadas e de emergência, altas e movimentação de pacientes e também transferências entre especialidades e áreas de enfermaria. Quando os pacientes precisam ser internados numa emergência, é importante que eles sejam admitidos rapidamente em um leito apropriado. Para pacientes admitidos para cirurgia de rotina, é importante minimizar o número de ocasiões em que as internações são canceladas por não haver leito disponível. Durante muito tempo, os gestores foram acostumados a olhar os departamentos como unidades isoladas, sem a visão sistêmica. Imagine uma obstrução intestinal e o impacto disso no funcionamento de todo o corpo humano. Reduzir os atrasos e desobstruir os gargalos são medidas possíveis através do aprimoramento do fluxo entre esses departamentos, em todo o sistema. Assim como procedimentos clínicos ou cirúrgicos poderiam ser a solução para uma obstrução intestinal, citada como um case acima. Para diminuir esses gargalos, por exemplo, uma fila de espera de muitas semanas para se conseguir marcar uma cirurgia, é importante estudar minuciosamente o fluxo dos processos, as causas das esperas, os desvios de processo, atrasos e cancelamentos de consultas e procedimentos. Com a pandemia de Covid, os departamentos de emergência e pronto-socorro dos hospitais tiveram que se dividir em pelo menos 2 diferentes fluxos e experimentaram um aumento de 50% a 100% ou até mais nas visitas de pacientes nos piores meses da doença. Os hospitais com maior expertise no tema encontraram soluções mais eficientes e ágeis para atender rapidamente, e com maior segurança estes pacientes suspeitos e infectados. O gerenciamento eficaz de leitos hospitalares requer visibilidade em tempo real do paciente e do leito, bem como uma coordenação entre os grupos de funcionários. Muitos softwares já fazem isso. Se você estiver executando esses processos manualmente, como muitos hospitais de médio porte fazem, ou pequeno porte, você pode estar perdendo dezenas de leitos diários disponíveis por ano. Existem algumas estratégias importantes que podem ser colocadas em prática para se iniciar uma sistemática de gerenciamento de leitos. Por exemplo, 1. A alocação correta do paciente. É importante que o setor que quer enviar o paciente a outra unidade
forneça todas as informações de que a equipe de gerenciamento de leitos e o departamento de admissão precisam para tomar as decisões corretas de alocação. 2. Identificar as características e necessidades do paciente. As características clínicas do paciente e as necessidades de leito devem ser coletadas. Isso pode incluir coisas como diagnóstico, serviço ou especialidade médica, nível de cuidado, isolamento, precaução específica. Risco, por exemplo, queda ou suicídio. Alocar o paciente próximo ao posto de enfermagem, necessidade de observação. Outros exemplos, problemas bariátricos e comportamentais. 3. Combinar um paciente com o leito ideal. A equipe de gerenciamento de leitos pode se concentrar em leitos em todo o hospital ou em uma unidade específica que corresponda às necessidades do paciente que chega. Ela deve receber informações sobre quais camas estão limpas, tipos de quartos disponíveis, privado, semi-privado, estado da cama, limpo, sujo, em andamento, ocupado e outros detalhes. 4. Gerenciar a limpeza do leito. Se o leito de destino estiver sujo, deve-se ter uma estimativa de quando ele estará pronto, bem como ser notificado após a conclusão da tarefa. Toda vez que você atrasa o atendimento do paciente, você está em risco de impactar na segurança e resolutividade da doença dele. Muitas vezes, o impacto também é financeiro, pois o hospital precisa negar o atendimento do paciente por falta de vagas, transferindo-o ou indicando-o para outro hospital, muitas vezes um concorrente. A principal razão dos hospitais não atenderem o paciente ou não aceitarem uma cirurgia é a falta de leitos de cuidados intensivos disponíveis. Atrasar um atendimento pode gerar inúmeros prejuízos. Os pacientes que chegam podem sofrer atrasos no recebimento adequado dos cuidados de que necessitam. Muitos evadem ainda mesmo no pronto-socorro, antes ou após a triagem, indo embora mesmo sem ser tratado. Eles cansam de esperar. A emergência torna-se uma área de espera inadequada e cara quando os pacientes não são transferidos para a unidade de internação em tempo hábil. Estacionar pacientes nos corredores para aguardar a transferência é uma questão de segurança do paciente que afeta negativamente o serviço, especialmente também a imagem. Os pacientes que aguardam transferência da UTI para uma unidade de internação interferem na questão do aumento de custo. A UTI é um lugar extremamente caro para se esperar por um leito ou por um exame. Esperas e atrasos, gargalos e pendências não são o resultado da falta de esforço ou comprometimento por parte do hospital. Esses problemas não podem ser resolvidos trabalhando apenas mais duro. A resposta para melhorar o fluxo de pacientes está em redesenhar os processos de trabalho do sistema que criam os problemas de fluxo. O atendimento ideal só pode ser prestado quando o paciente certo está no lugar certo, com o profissional e as informações certas no momento certo. A redução da variação do fluxo de atendimento melhora o fluxo geral do paciente. Fornecer aos pacientes o acesso oportuno no atendimento adequado é um elemento essencial do atendimento de alta qualidade, porque a experiência do atendimento é geralmente tão importante quanto o tipo de cuidado oferecido. Quer saber mais sobre o assunto? Clique aqui e inscreva-se para o nosso curso online que explica como implementar os requisitos da acreditação ONA relacionados à gestão do acesso. Um grande abraço e até a próxima!